Fala guerreiro, aqui quem conversa com você é o professor Marcos de Língua Portuguesa e de Literatura e hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre a poesia marginal e a poesia social no Brasil. Vambora? Então vamos lá, galera. Quando a gente fala de poesia social e de poesia marginal, a gente tem que pensar em todo o contexto histórico que vinha se desenvolvendo ali no Brasil, já que era um período conturbado, e também observar aquilo que aconteceu anteriormente, para a gente perceber e entender como que essa poesia se encaixa, certo? Então, vamos começar aí com o nosso contexto anterior. O que aconteceu antes dessa poesia social e dessa poesia marginal no Brasil, tá? Quando a gente fala dessas tendências marginais, essas tendências sociais na poesia, na literatura, a gente vai observar o que aconteceu antes, que é o modernismo brasileiro, né? Nós lembramos o seguinte, que até o modernismo, quando a gente pensa ali, por exemplo, em movimentos anteriores, como o movimento parnasiano, ou o movimento simbolista, você tinha uma certa retenção à forma, a forma de escrita, a maneira mais tradicional do texto. No modernismo, você vai tendo uma substituição gradual dessa forma de escrever, né? A gente observa, por exemplo, em relação ao modernismo, a primeira geração, aquela geração da destruição, da modificação, do experimentalismo dentro do texto, tanto em prosa quanto em verso, onde você tem, por exemplo, Oswald de Andrade ali fazendo um trabalho sensacional. Então, esse tipo de mudança foi muito significativo para a literatura como um todo. Você tem uma segunda geração de cunho mais social, com seus romances ali regionalistas, trabalhando principalmente o contexto social, histórico, as problemáticas que estão acontecendo no Nordeste brasileiro. Você tem uma terceira geração com um ideal de trabalho um pouquinho diferenciado, né? Uma tendência mais intimista, como a maravilhosa Clarice Lispector. Então, assim, você tem um conjunto de movimentos dentro do modernismo, certo? Que vão criar uma alternância, uma modificação na literatura brasileira. Pós-modernismo, nós ainda temos outras tendências interessantes. Uma delas é a poesia concreta, né? Então, a poesia concreta que vai manifestar o seu texto não somente na parte escrita, mas também na parte de formas. Por que a gente está falando isso? Porque a poesia social, por exemplo, ela vai ir na contramão da poesia concreta, certo? E a gente ainda tem a nossa poesia marginal para conversar. Além dessa parte revisional de entender o que estava acontecendo antes, as mudanças que levaram até esse contexto da poesia marginal e da poesia social, eu preciso entender o que está acontecendo no Brasil naquele momento, qual é o contexto, né? Vocês devem lembrar das aulas anteriores, quando nós falamos da Tropicália, né? Então, a gente chegou a comentar sobre a Tropicália, sobre Bossa Nova. Eu falei o seguinte, que esses eram movimentos, certo? Que influenciariam movimentos posteriores, principalmente a questão da Tropicália, né? Então, a Tropicália seria um movimento que influenciaria, por exemplo, a poesia marginal. Então, esse é um aspecto importante. E o que aconteceu para a gente ter efetivamente essa poesia marginal, essa poesia social? Então, assim, um fato muito relevante nessa construção foi o golpe militar em 64, né? Quando você tem aquele momento de conturbação política e social, uma série de características vão sendo mudadas na situação, na sociedade brasileira, né? Então você tem ali uma transição de poder, certo? Um poder que era civil, entram os militares no governo e principalmente vai ficar muito significativa a questão artística no Brasil quando você tem ali uma questão da censura implementada, né? Então a arte, a partir daquele momento, ela começa a perceber o seu viés social, o seu viés de desvio da ordem pré-estabelecida pelo governo, certo? E é daí que aparecem esses movimentos, o movimento da poesia social e o movimento da poesia marginal, ok?